Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, no capítulo 4. Eu gosto muito da história de Neemias. Um dos personagens da Bíblia, lógico. Aí o pessoal fala, mas o que você mais gosta da Bíblia não é Jesus? Lógico, gente. Tem gente que tem, que ele é tão cabeçudo que ele gosta de querer fazer essas coisas, que é o óbvio. Uma vez eu fiz uma comparação entre Davi e Jesus e falei sobre uma diferença de Davi e Jesus. Aí a pessoa veio falar comigo no final do culto, mas você só viu uma diferença entre Davi e Jesus? Eu falei, meu irmão, deixa de ser cabeção, deixa de ser chato. Tem tanta coisa, tanta diferença. Eu citei num caso específico. Tem gente que pega algumas coisinhas e gosta de ser polêmico, né? Mas um dos personagens que eu gosto muito da Bíblia é Neemias. Neemias, porque Neemias era um cara... A gente às vezes acha que para fazer alguma coisa para Deus você tem que ter um título. Você não precisa de um título. Tem gente que acha que para ser útil para Deus ele tem que passar por um seminário. Você não precisa de um seminário. Tem gente que acha que para fazer alguma coisa para Deus ele tem que estar envolvido numa atmosfera eclesiástica ou numa estrutura eclesiástica. Não, você não precisa. Deus não está preso a isso. Posso ouvir amém? E eu gosto de Neemias porque Neemias era um cara que ele era um copeiro do rei. O copeiro não era um cargo qualquer, lógico que não. O copeiro ele era um garçom do rei. Ele provava tudo que o rei comia e bebia, porque se tivesse envenenado ele era o primeiro a rodar. Mas ele estava ali como... lembrar que ele era um escravo ali na Babilônia, mas ele adquiriu um cargo de confiança do rei, ele era copeiro. Até que chega uma notícia para ele que deixou ele muito triste. Qual foi a notícia? Ele recebe uma visita e ele pergunta, como é que está a minha terra? Como é que está Jerusalém, de onde ele era? E a resposta deixa ele muito triste, dizendo, Jerusalém está destruída. Os muros da cidade estão destruídos. E naquele período, nós aliás estivemos hoje no CCJ, que é o Centro Cultural de Jerusalém, que tem aqui no Rio de Janeiro, em Del Castilho. Se você não foi, vale a pena ir. É maravilhoso, muito rico em cultura, em estudo, na questão de Jerusalém, da época de Jesus. Os muros eles tinham aproximadamente 11 quilômetros e 6 a 7 metros de largura. Pensa nisso. Carruagens corriam em cima dos muros. E uma cidade sem muros, naquele período, significava uma cidade vulnerável, significava uma cidade sem defesa, uma cidade, qualquer um vinha e roubava o que quisesse, qualquer um vinha e saqueava. Neemias então recebe essa notícia que o templo estava destruído, que os muros estavam destruídos, e diz a Bíblia que ele chorou muito, ele chorou amargamente, porque era a terra onde estavam sepultados seus pais, era a terra onde tinha toda a sua história, e ele chora amargamente, e ele ora ao Senhor, ele faz uma oração de arrependimento, de pecados que ele não cometeu, mas uma geração passada havia cometido, e ele pede perdão a Deus, pelos pecados da sua geração e de gerações anteriores. Ele é tomado por um peso de intercessão, e ele começa a orar a Deus. Só que não fica só na oração. Neemias continuou fazendo o seu trabalho, e ele começou a ser movido por Deus para fazer alguma coisa por aquilo. Deus vai te ungir para aquilo que você se dispor a fazer. Porque a unção não vem para quem quer ficar sentado no banco. A unção não vem para quem quer ficar só no glória a Deus, aleluia. A unção vem para gente que quer trabalhar. Posso ouvir um amém aqui? Tem gente dizendo, Senhor, me unge. Aí ele pergunta, para quê? Que a unção para quê? Uns são, outros não. Nosso tempo de hoje, Leonardo Ravenhill vai dizer no livro Porquetado pelo Avivamento, nós precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Mas de unção geral, em todas as áreas. A unção começa do púlpito e ela flui para a igreja, mas flui para você se movimentar para fazer alguma coisa. Neemias se dispôs, ele não era arquiteto, ele não era mestre de obras, ele não era engenheiro, ele nunca tinha dirigido uma obra antes, mas ele começou a gerar algo nele. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Interessante que Neemias começou a fazer, ele quis fazer missões ao inverso, ao contrário. Normalmente, quando nós falamos de missões, nós falamos de pegar alguém daqui e enviar lá para a China, para a África, para o Nordeste, para tudo. Neemias, ele voltou para a sua terra.
Está me acompanhando? Eu tenho que correr. Ainda vou chegar no capítulo 4. Mas eu prometo que não vou demorar muito hoje não. Quero que você entenda quem foi Neemias. E um dia, Neemias chega para servir o rei, só que ele chega com um semblante triste. Ele chega de cabeça baixa, ele não chegou... ele chegou diferente aquele dia, e o rei viu que ele não era Neemias. E o rei faz uma pergunta: o que está acontecendo com você? Tipo, cadê sua alegria? O que está vendo? Você está com um semblante abatido, você está triste, você não é assim, eu conheço você. E aí ele dá uma resposta: a cidade de onde eu nasci, a cidade onde os meus pais estão sepultados, a cidade onde tem toda a história do meu povo, ela está em ruínas. Ela foi destruída pelo fogo, os seus muros foram destruídos, o templo está destruído, as famílias estão sofrendo, a cidade está sofrendo. E aí o rei faz uma pergunta: o que você quer? Me pede. E a Bíblia vai dizer que Neemias não respondeu na hora. Ele falou: vou orar primeiro, para não pedir de mais nem de menos. Uau! Tem gente que sai pedindo, né? Um monte de coisa, e às vezes pede coisa desnecessária. Ele falou: não, ele vai consultar a Deus do que ele iria precisar. E até que ele chega para o rei e fala com o rei tudo o que ele ia precisar. E o rei concede para ele. E não só isso, o rei dá uma carta para ele. Eu já falei isso aqui uma vez, mas o documento passaporte, provavelmente ele começou a existir a partir desse evento com Neemias. Foi quando ele recebe uma carta do rei, e o primeiro passaporte foi um passaporte diplomático. Porque ele falou: vai com essa carta, e nenhum rei vai poder parar você. Vai com essa carta, porque não vai ter imigração te barrando. Vai fazer o que aqui? Quantos dias vai ficar? Trouxe quanto de dólar? Alguém já passou por esse sufoco em entrevista de imigração? Que o cara parece que você está ali quase que pedindo um favor: pelo amor de Deus, deixa eu entrar no seu país. Né? Passaporte diplomático não, meu irmão. Diplomático você passa, só mostra o cara, entra. Então, Deus falou para o rei, Deus usou o rei para falar para Neemias: Neemias, naquilo que você se dispôs a fazer, eu estou com você e ninguém vai te resistir, ninguém vai te impedir. Todos os recursos já estão preparados para você. Eu quero que você receba essa palavra hoje. Tudo aquilo que você vai precisar para a reconstrução da sua casa, da sua família, dos seus sonhos, Deus já liberou para você. Deus está movimentando pessoas que vão ser canais de bênção para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus sonhos. Você só precisa se dispor. Não há resistência, não há barreira, você vai passar por cima delas, não vai ter porta fechada, porque você faz parte de uma linhagem real. Ele fez Neemias de copeiro, ele bota Neemias como governador. Neemias nunca pediu um título. É justamente quando você não pede que Deus te dá. Quando você abre mão de algo, por amor a Deus, Deus vê que você fez isso, e Ele traz aquilo que você abriu mão, às vezes coloca na sua mão. Porque você não me pediu isso, eu vou te dar isso. Enquanto uns ficam perdendo noite de sono atrás de título, atrás de reconhecimento, e perde a bênção, e perde tempo, e gasta força, querendo ser reconhecido. O pastor não me reconhece, ninguém me reconhece, não sei o que. Querido, busca ser reconhecido, onde verdadeiramente o reconhecimento importa, quer ser conhecido no céu. Quando você é reconhecido no céu, Deus é o maior interessado em te tornar conhecido na terra. Acho que eu vou repetir: quando você é conhecido no céu, Deus é o maior interessado de fazer você conhecido na terra. Amém? Ok, mas aí chegamos aqui no capítulo 4, Neemias começa então, ele vai fazer a inspeção nos muros, ele anda, ele vai de madrugada. Veja bem, não sai fazendo propaganda de tudo aquilo que Deus prometeu que vai fazer através de você. Tem gente que recebe a palavra hoje, ele vai para a internet e já bota um post: papai está falando. Recebe a promessa de um profeta, coisas que de repente, normalmente profecia vem para confirmar o que Deus já te disse. O profeta não vem trazer novidade, o profeta vem te lembrar o que Deus já disse. Alguns aqui hoje só estão ouvindo
mais do mesmo, mas Deus está acendendo em você o que você já ouviu, mas desprezou lá atrás. Quando você despreza o que Deus já falou com você, aí Deus levanta um profeta, que profetas são chatos, e chega para te incomodar e falar: olha só, varão, é aquilo mesmo que você ouviu lá atrás. Neemias vai em silêncio, ele não falou nem para a equipe que o rei mandou ir com ele. Ele ainda recebeu escolta, recebeu mão de obra, recebeu soldados. Ninguém sabia o que esse cara está indo fazer em Jerusalém. Neemias está doido, o rei mandou a gente com ele, vamos embora. E ele quietinho, e diz a Bíblia que ele vai de madrugada fazer a inspeção no muro. Ele não leva ninguém com ele. Primeiro ele foi conhecer o terreno, ele andou no meio dos entulhos, ele andou no meio daquilo que já tinha sido belo um dia, mas estava destruído. Ele andou no meio daquilo e ele começou a visualizar aquilo pronto. 70 anos tentaram reconstruir aquilo e não conseguiram. Todo mundo que começava a reconstruir falhava. De repente chega um Zé Ninguém, que não tinha título, que não tinha diploma, que não tinha um histórico, que não tinha nada no currículo dele. Por isso Deus gosta de inexperientes. Eu vou repetir, Deus gosta de inexperientes, no sentido de confiar plenamente em Deus. Às vezes o experiente, você já me viu falar isso, mas eu vou repetir, às vezes o experiente é chato, ele quer discutir com Deus, tudo ele quer, mas Neemias vai, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Ele anda, mas ele começa a enxergar aquilo pronto. É assim, aquele que conhece a Deus, ele anda na destruição, mas a destruição não entra nele. Amém? De repente você está andando nas ruínas do que sobrou da sua casa. Mas Deus está te levando, te levantando, mesmo sem saber por onde vai começar, mesmo sem ter experiência nisso. Talvez você está vivendo uma crise que você nunca viveu antes, você não imaginava passar por isso a essa altura do campeonato, mas algo se desestabilizou, algo foi destruído e Deus está te permitindo andar no meio dos escombros. Mas lembra, é escombro hoje, mas vai ser a fundação do que vai acontecer amanhã. E aí, chegamos no capítulo 4, que Neemias ele usa de uma estratégia. Ele pega as famílias para reconstruir os muros. Meu Deus, só tem 5 minutos. Por que a gente foi falar tanto? Verso 10 do capítulo 4, vamos lá. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. E veja bem, toda obra vai trazer resistência. Neemias foi tentado várias vezes a perder o foco. Sabe, queriam mudar a visão dele o tempo todo. Nesse capítulo 4, no começo desse capítulo, você vai ver 2 sujeitos chamados Sambalat e Tobias, que queriam que Neemias parasse a construção lá em cima e descesse para conversar com eles. E Neemias disse: eu não vou descer porque eu estou envolvido num grande projeto. Não perca tempo com pessoas desnecessárias e com situações desnecessárias. Não ande com Zé Mané. Não ande com gente que não acrescenta nada na sua vida. Não ande com gente que não gosta de trabalho. Não ande com gente que não valorize família. Não ande com... Cuidado! Ei, não pare! Tudo que o inimigo quer é o seu tempo. Porque o seu tempo é a sua vida. Tudo que o inimigo quer é o seu tempo. Se ele consegue o seu tempo, ele conseguiu o que ele queria. Não construa nada, não reconstrua nada. E Neemias decidiu não perder tempo com essas pessoas. E o inimigo começou a dizer: caso eles descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. O inimigo queria acabar com tudo, queria impedir. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Aí isso aqui é Neemias falando: por isso eu posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se
lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Você pode se lembrar que o nosso Deus é grande e temível? Você pode, vamos dizer, o nosso Deus é grande e temível. Aí, ele dá uma outra palavra para os homens. Atenção, homens. Lutem por seus filhos, lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Olha só que é algo que tem que ser defendido hoje. Ei, lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem por suas filhas, e lutem por suas mulheres, e lutem por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Nosso Deus lutará por nós. Eu quero repetir de novo o final do verso 14. Lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. E o final do verso 20. O nosso Deus lutará por nós. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você decide lutar pela sua casa, Deus luta por você. Quando você decide lutar pelo seu casamento, Deus luta por você. Quando você decide defender a sua casa, Deus luta por você. Você não está sozinho nessa. Construir uma batalha. Ninguém está feliz em ver você. Não ache você que as pessoas estão felizes em ver você construindo a sua casa, em ver você reconstruindo o seu casamento, em ver você construindo o seu ministério. As pessoas não se alegram. Tem gente que não está feliz que você está construindo a sua vida em Cristo. Nem todo mundo está animado que a igreja está crescendo, que você está amadurecendo, que você está saindo e sendo reconhecido. Nem todos que te dão tapinha nas costas dizendo que está contigo, está na verdade. Nem todos estão felizes. Por isso que você precisa saber quem você é em Deus e com quem você vai andar. E você precisa ter a arma na sua mão, você precisa ter uma trombeta na sua mão, você precisa ter uma ferramenta na sua mão. Porque quando você se posiciona, Deus luta por você. A certeza que Neemias tinha, a certeza que alguém, ontem ele era um garçom, um copeiro, e hoje ele está comandando uma reconstrução de um muro, cercando uma cidade, e Deus tem estado com ele. Cada um de nós aqui estamos tentando reconstruir algo nas nossas vidas, ou construir algo nas nossas vidas. Uns estão construindo, outros estão reconstruindo. Tem gente que está reconstruindo a família, reconstruindo o casamento. Tem gente que passou por uma crise financeira e está reconstruindo a sua vida financeira. Tem gente que está começando agora a caminhada, por exemplo, num relacionamento. Está começando, sabe? Isso vai exigir de você foco. Isso vai exigir de você determinação. Isso vai exigir de você perseverança, porque não é fácil. Construir não é fácil, gente. Quem já construiu aqui? Obra mesmo. Meu irmão, construir é fácil. Às vezes os pedreiros endemoniam. O negócio vira, né? Você vai entregar tal dia, não entrega. Vai não chegar tal dia e não chega. Vai não sei o que, vem errado. Aí faz o negócio, está errado. Meu Deus do céu. Construir não é fácil. Reconstruir é pior. Porque toda reconstrução requer mais esforço. Toda reconstrução exige mais força, mais esforço. Porém, eu quero te dar uma palavra, que tudo que Deus reconstrói fica melhor. A glória da segunda casa será maior. Aleluia. Talvez você está num processo de reconstrução, e você pode dizer o seguinte: ah, pastor, nunca mais vai ser como antes. Realmente, mas vai ser melhor.
Pode não ter o mesmo luxo, pode não ter o mesmo conforto, mas vai ser melhor. E você um dia vai falar, pastor, eu não sei como, mas é melhor. Eu não sei como, mas eu estou vivendo um momento melhor na minha casa, no meu casamento. Eu não sei como, sabe? Eles queriam, o inimigo tentou impedir que Neemias construísse, porque não era interessante para o inimigo ver Jerusalém reconstruída, ver os muros reconstruídos. Jerusalém sempre foi um lugar muito, muito disputado, até hoje você sabe disso, até hoje Jerusalém é alvo de disputa. E Neemias está ali e ele trabalhou com o que ele tinha. Ele tinha famílias, ele colocou cada família responsável pela parte do muro que passava na sua porta. Cada um cuida do seu quintal. Cada um cuida, mas é o seguinte, todos nós estamos juntos. A hora que a trombeta, se o pau quebrar, se o negócio ficar doido, eu vou tocar trombeta, todo mundo vai ouvir. Porque tocar trombeta significa juntar o povo. Tocar trombeta significa clamar, e quando clama, Deus vem. Por isso que ele disse, fiquem todos atentos, o nosso Deus lutará por nós. Atentos aqui ao som da trombeta, porque quando a igreja clama, Deus intervém. Primeiro quero que você entenda o seguinte, você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nisso. Você pode parecer que às vezes a tua luta é maior do que a outra, mas tem gente sofrendo igual você, ou mais do que você. Ele está na porta da casa dele, ele não consegue encaixar de jeito nenhum aquele trecho do muro. Você está passando uma dificuldade ali, mas tem outros passando também. Agora, de uma coisa é certa, Deus lutará por nós. Você precisa crer nisso, e nós precisamos aprender a viver à luz da eternidade, lembrando que aquele que nos chamou, Ele é fiel para dar todo o suporte que nós precisamos. Não se culpe por você não ter conhecimento, por você ser inexperiente, não se culpe, você precisa fazer o seguinte, dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não sei por onde eu começo, mas eu quero aqui, Senhor, eu quero ser útil, eu não aceito perder a minha casa, eu não aceito perder os meus filhos, eu não aceito, lute, eu acho interessante esse termo que ele usa, lute pelos seus filhos. Querido, se você não lutar pelo seu filho é alvo de disputa hoje. Luta, se você não lutar por seu filho, alguém vai lutar e vai conquistar ele. Eu sempre digo isso quando eu falo para pais, que o maior desafio de um pai hoje, não é ele conseguir o respeito do filho. Porque o respeito de um pai para filho, de um filho para um pai, ele já é intrínseco, já vem. Você sabe que aquele sujeito é o seu pai, e você deve respeito a ele. Ainda que você não concorde com ele, até não conviva, não goste, mas você sabe que é seu pai. Agora, o maior desafio de um pai hoje é conquistar a amizade do filho. Então, conquiste a amizade do seu filho. Seu filho tem que achar em você um porto seguro, onde ele pode contar as piores mazelas, besteiras que ele tenha feito na escola, na rua, mas fala, filho, pode contar comigo. Conta para mim. Eu tenho esse relacionamento com o Isaac. E o Isaac, tudo que você imaginar que um adolescente de 14 anos pensa e faz, meu filho não é diferente de ninguém, e ele chega, a gente conversa abertamente sobre tudo que você imaginar, sobre sexo, masturbação, sobre droga, sobre profissão, tudo que você imaginar, ele tem liberdade de falar comigo, porque se eu não der essa liberdade, o colega da escola dá, o cara do condomínio dá, e aí daqui a pouco vem chorar no altar, meu filho se perdeu, ele tentou tantas vezes falar com você, mas você nunca teve tempo, lute pelos seus filhos. Senta com seu filho e joga aberto. Cara, já te falaram disso aqui? Você já ouviu falar disso aqui? Coisas que acontecem no mundo, senta e fala a linguagem dele, e não tenha vergonha, senta e fala, e explica o que é certo. Explica as consequências da escolha errada, explica as consequências das más companhias. Quem está educando seu filho? Deixa eu falar, a igreja não educa o seu filho, não. Não queira empurrar para o professor da escola bíblica dominical que ele tem que educar o seu filho. Educação vem de casa. Quem educa não é o professor, não. Quem bota o limite é você. É incrível o tempo que a gente vive hoje de alguns pais que, quando o professor chama a atenção do filho, quer ir na escola brigar com o professor. Gente, é um absurdo.
A mãe que vai na escola tirar satisfação com o professor, porque o filho fez alguma coisa errada e foi ou colocado de castigo, ou foi chamada a atenção. Aí a mãe vai para a escola barraquear com a professora. Coisa feia, gente. Quem tem que educar é você. E sabe, você fazendo isso, ei, você está criando um homem, uma mulher. Então a geração aí hoje, 17, 18 anos, que nunca tomou uma correada, uma vara, que é uma geração orgulhosa, soberba, que não respeita os idosos, não respeita adulto, é marrento, fala de maneira mal educada com todo mundo, porque não teve princípio, teve uma boa mesada, mas não teve princípio. Nada substitui a tua presença como um pai, como mãe. A tua mesada não substitui. O presente caro não substitui. Às vezes o mimo do teu filho, a mãe do seu filho é um clamor por correção. Eu tenho que parar. Gente, eu estou falando sério. Imponha limites ao seu filho. Você mora na minha casa, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem hora para chegar, você tem tarefas a cumprir. Querido, mas eu tenho empregado, querido, mas dá uma tarefa, lava o banheiro. Está aqui a escovinha. Vai jogar o lixo fora. Vai varrer o quintal. Eu tinha tarefa. Eu tinha que varrer, eu tinha que acordar e ler a Bíblia. Só podia brincar depois disso. Acordava e ler a Bíblia e dizer qual livro tinha lido. Depois, varrer o quintal e jogar o lixo fora. Às vezes, lavar o banheiro. E a irmã Senito, acho que ela era de bobeira, meu irmão, ela era de 1,5 m ali, mas esquentava minhas canelinhas aqui, meus caniçozinhos aqui. Você diz, o quê? Sou contra não. A correção da minha mãe me impediu de muitas coisas, porque eu lembrava do temor. Ensina o menino no caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não se desviará dele. Mas eu criei o meu afastou. Eu tenho certeza que na hora que ele está fazendo a parada errada, ele lembra da tua voz falando com ele. Mas a geração pós-moderna vem dizer que não pode corrigir o filho com palmada. Eu fico com o que a Bíblia diz. Pode falar o que você quiser. Eu fico com o que a palavra diz. Sobre corrigir o menino com a varadinha de vez em quando. Não faz mal para ninguém. Eu já contei para vocês que a minha primeira coça foi na igreja, né? Quem já ouviu essa conversa aqui? Quem já ouviu? Vou contar de novo. Gente, criança, eu não tinha a curva do pé, minha sogra. Meu pé era igual um bolona Maria. Ele era reto, não tinha aquela curva. Chato é. Aí eu fui usar uma bota ortopédica, pastor Léo, com solo de madeira. Quem lembra disso? Você usou essa bota? Abençoada, né? A Fernanda usou também? Minha sogra não podia ver uma canela igual a sua, por exemplo. Que eu vinha, pastora Rebeca, a sua canela era a minha preferida. Eu vinha correndo no meio da igreja com 4 anos, eu vi uma canela e bom, na canela da pessoa. Era o pastor começar a pregar, encostava o negócio comigo que saía fazendo bagunça, saía fazendo barulho, jogando coisa para o alto. Minha mãe um dia chegou e falou, meu filho, você já tem entendimento para saber como se comportar na casa de Deus. Eu tinha 4 anos de idade. Você não é mais bebezinho. Mamãe está levando uma correia para a igreja hoje. Se você fizer bagunça na hora do culto, mamãe vai te levar no banheiro e vai te dar 4 correadas, 1 para cada ano seu. Eu não levei fé. Achei que ela estava só no migué. Beleza. Fui para a igreja. Cheguei na igreja, quando o pastor falou, meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, eu comecei. Lá vem a irmã Seni, me pega, me leva lá para trás, e minha mãe para me dar surra, é toda uma história, né? Era assim. Correia, meu filho, mamãe não falou com você
que se você fizesse bagunça na igreja, mamãe ia te dar 4 correadas, porque, meu filho, isso não é bonito. A igreja é a casa do Senhor, e você precisa respeitar. E a Bíblia diz que a gente deve corrigir o menino, sabe? E aí é um sermão. Tópico 1, primeiro, por que isso? Tópico 2, agora aceita Jesus, levanta, não. Aí, agora, vira o bumbum para a mamãe. Ai, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Mas não, mãe. 4 correadinhas. Nunca mais fiz bagunça na igreja. Eu queria muito resolver as coisas só na conversa. Quem consegue, ó, parabéns para você. Né? Quando a gente fala assim, não, o meu filho eu só olho. Tentei aplicar esse método lá em casa, não vingou. Eu tentei, Gisele. Confesso que eu tentei. De resolver a parada só no olhar. Basta um olhar. Eu não consegui. Um dia eu estou em casa e estou ouvindo o Isaac destratar a explicadora na sala. O Isaac já tinha uns 5 anos, 6 anos. E o Isaac, aí eu só falei, Isaac! Aí ele, o que é, pai? Falei, trata a professora com respeito. Lá no meu quarto. Daqui a pouco o Isaac gritou com a professora. Eu falei, Isaac, sobe aqui rapidinho. Trocar uma ideia contigo. Eu veio no quarto, dei 2 correadas. Aprende a respeitar a professora. Nunca mais. Eu estou amando meu filho fazendo isso. Eu estou lutando pelo meu filho fazendo isso. Eu estou estabelecendo limites fazendo isso. Eu estou criando um homem fazendo isso. Menininha de 12 aninhos andar com um shortinho cavadinho no shopping. De que espécie você é? Eu estou falando sério. Gente dentro da igreja. Nós não somos igual ao mundo. Vai botar uma roupa decente. Seu corpo não é peça de exposição, querida. Não é um pedaço de carne no açougue. Lute pelos vossos filhos, lute pelas vossas filhas, lute pela tua esposa, trata a tua esposa com respeito, com carinho. Ela não é qualquer uma, é a mulher que te deu filho, é a mulher que vê você suado, é a mulher que lava a tua cueca, é a mulher que... A amizade com o filho deve ser conquistada e a amizade com a mulher deve ser preservada. Antes de casar ela era tua melhor amiga, depois parece que se tornou tua escrava. Fala de qualquer maneira. Fala grosso. Lute pela sua esposa. Leva para jantar fora, mesmo que não tenha data especial. Invista. Mulher, nada de usar a melhor louça só para o dia que tem visita. Tem gente que para os de casa é o copo de geleia, é o copo da Itambé, de requeijão. Mas quando chega a visita, ele pega aquela louça na caixa. Aí tira, porque é para a visita. Pelo amor de Deus, o melhor é para a sua casa. Melhor é para o seu marido. Melhor é para os seus filhos. Lute pela sua casa. Nem preciso falar que tu não deve andar com a camisa do político da campanha passada. Vote 1175. Não. Pô. Está sendo abençoado com essa palavra? Eu já fugi tudo dos bolsos, já abandonei aqui tudo que eu tinha preparado, porque não vai dar para dividir todos os tópicos mesmo, fica para um outro dia. Mas eu quero que você entenda que quando você se posiciona, Deus entra na tua frente. Tá? Pode, por favor, pastor Danilo, me ajudar? Vai ficando em pé no seu lugar. Eu estou mesmo parando a mensagem, porque não dá para desenrolar mais daqui. Quando você se posiciona, hoje é só um começo. Nós temos o mês todo falando sobre famílias. Quando Neemias disse, lute pelas suas famílias, porque Deus lutará por nós.